Eles podem ser os mais diversos, com textos clássicos até os contemporâneos. Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto ProLivro estima que o brasileiro lê aproximadamente 2,5 livros por ano. A pesquisa ainda trouxe dados importantes sobre o motivo por que as pessoas gostam de ler. 25% disseram que têm o hábito de leitura justamente por gostarem, 19% por atualização cultural, 15% por distração, 11% motivos religiosos, 10% para crescimento pessoal, 7% exigência escolar e 7% para atualização profissional ou exigência do trabalho. A leitura ela é fundamental, né? Mais do que nunca hoje no caso do estudante, ela é fundamental para a compreensão de qualquer outro conteúdo. Sem a leitura, o aluno não consegue interpretar um problema matemático, né? Uma questão de física. Então, a interpretação e o aperfeiçoamento da leitura leva a uma agilidade da compreensão textual. Então, a leitura trabalha exatamente com esse elemento, né? Então, quanto maior, né, é o leitor, mais ele vai aperfeiçoando a sua leitura, mais eficiente ele vai se tornando em todas as áreas. Quem lê estuda bem a matemática, estuda bem a física, estuda bem a biologia e, principalmente, escreve bem. O estudo ainda revela um dado preocupante. 30% da população nunca comprou um livro. Esse número estaria ligado aos 11.800.000 analfabetos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. É um problema conceitual do país, né? O país nosso, ele nunca incentivou muito a leitura. Então, para criar-se um hábito, não adianta só a escola trabalhar isso. Se um aluno, uma criança, não tiver um exemplo familiar, fica muito difícil, né, que ele crie este hábito. Então, o que acontece? É um processo histórico, né? E o que nós percebemos? Muitos pais que começam a ter a possibilidade de estudar mais do que seus pais, então eles começam a incentivar mais. Isso é um processo muito lento de evolução do país. Só que essa realidade pode ser diferente quando o hábito de leitura é despertado. Isabela começou a ler aos 3 anos de idade. O amor pela leitura veio dos pais. Eu, desde pequenininha, observava meus pais, meus avós, que eu morava com eles quando eu era pequena, lendo. E sempre achei muito interessante, porque eles pareciam muito concentrados e gostavam muito do que estavam fazendo. Então eu pensei que se eu soubesse fazer também, eu ia ter alguma coisa para passar a tarde fazendo. Então eu sempre fui muito interessada em aprender a ler. Quando eu aprendi na escola, comecei aprendendo o básico mesmo e depois fui me aprofundando e depois não conseguia mais parar de ler. Eu passava a tarde inteira lendo porque eu ganhava umas caixinhas de livro. Inclusive, às vezes na escola vendia e eu sempre pedia para minha mãe para poder ter sempre mais livro para ler. Lucas começou a gostar de ler aos 7 anos. Um de seus primeiros livros foi As Crônicas de Nárnia. Hoje, com 14 anos, o garoto chega a ler por ano 20 livros. Normalmente costuma ser recomendação, coisa que eu vejo na internet, coisa que parece com o que eu já li antes. Que assim, eu costumo ter um estilo de livro definido que eu gosto de ler. Um terror clássico ou fantasia medieval, que é o que eu costumo ler. Bom, não existe uma idade certa para começar a ler. Através de estudos, foi comprovado que a leitura pode reduzir o estresse, impulsionar o funcionamento do cérebro e até mesmo melhorar a empatia. Me ajuda muito na escola, em relação a vocabulário, construção de texto, eu tenho muita facilidade, eu imagino que seja por causa da leitura, do meu hábito de leitura. Fora da escola, isso também me ajuda porque eu tenho o costume de, como eu tenho esse costume de ler, eu também tenho o costume de escrever em casa, de praticar a escrita, então sempre que eu posso, meu português é bem formal, bem gramaticamente correto. Ela tem me ajudado muito no português, porque agora eu tenho um vocabulário muito mais estendido, digamos assim, e também ajuda a ter criatividade para poder escrever ou para desenhar. Fora que simplesmente o ato de já ler já é muito bom, porque estimula muita coisa e ajuda bastante nas matérias também, muito bom.
Nós temos um exemplo de um escritor, o Patativa do Assaré. O Patativa do Assaré foi analfabeto até os 60 anos. Depois é que ele foi alfabetizado e que ele começou a escrever literatura de cordel. Mas não é uma literatura qualquer, ela é reconhecida até nas grandes universidades pela qualidade. Ou seja, nunca é tarde. Né? Sempre podemos começar a ler. E isso é um processo lento, né? A leitura é um processo lento. Eu começo devagar e vou, né, habituando, vou me apaixonando por esse universo da leitura.